Listo, Ricardo. Entonces, aquí nos encontramos ya en vivo. Entonces, Ricardo, si gustas, puedes comenzar a compartir la pantalla mientras yo te presento. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de Refriaméricas como complemento virtual del programa de la feria presencial en Costa Rica, Refriaméricas, que se está realizando en estos momentos. Y bueno, en este momento nos encontramos con Ricardo Cherem de Abreu. Él es director técnico de Danenge International y nos va a hablar de certificación y ensayos de purificadores activos de aire y sobre la importancia de utilizar la tecnología de fotocatálisis en tiempos de pandemia para mejorar la calidad del aire interior. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias a todos. Mi idea aquí es hacer una presentación muy sencilla de este problema que vivimos hoy día, que están centrados en la calidad del aire interior y tenemos este encuentro para simplesmente presentar algo para suscitar la curiosidad, ¿ok? No tenemos Perfecto. muchas respuestas, pero un modo diferente de ver un problema que nos preocupa mucho, ¿ok? Perfecto. Entonces, me desculpen por mi poco conocimiento de español y intentaré explicar a ustedes de la más simple manera posible. Y para esto necesito de un apoyo gráfico para presentar lo que tengo a mostrar a ustedes. Excelente. Bueno, mientras Ricardo nos comparte su pantalla, a nuestros asistentes les invito a que nos dejen todos sus comentarios y sus preguntas en el botón de Discuss. Al lado derecho de sus pantallas se encuentran el cuadro de texto donde nos pueden dejar todos sus comentarios y los estaremos revisando al final de la charla con Ricardo. Muy bien, están viendo. Ahora sí, la Aquí, estamos viendo, claro que sí. Adelante, aquí. Ricardo. Ok, gracias. Aquí comenzamos. Entonces, la idea es, como dito, es presentar algo que hoy día nos mostró muy importante, que es la cuestión de la contaminación aérea y, y algo que fue evidenciado en, en el caso de la pandemia. ¿Ah? Nuevamente aquí. Ahí. Que sabemos hoy día es que la primera sospecha es que la contaminación directa por gotículas y el contacto de manos no es el factor más importante en la transmisión de los virus y que sí los virus que están contenidos en aerosoles y que van a distancias superiores a 1,5 metros, este sí que son los principales responsables por la contaminación. ¿Por qué? Porque se van acumulando en el ambiente con el tiempo y ahí son inspirados por las personas presentes. Entonces ahí está el principal problema. Es algo que de a mucho se sospechaba y que ahora fue confirmado. ¿Ok? Entonces, uma pessoa expirando praticamente forma um cone de influência de las gotículas que são emitidas, pero não é só assim, porque há movimentação de aire em la própria sala, movimentação por ventilação natural, movimentos naturales, ou movimentos que são forçados por los sistemas de aire acondicionado. Aqui é uma ilustração do que ocorreu em um restaurante chino
donde uma pessoa que estava com Covid contaminou 6 outras pessoas que estavam próximas, pero ni tão próximas, né? Essa pessoa que estava com a moléstia estava sentada nessa posição e contaminou os que estavam próximos, pero acompanhando o movimento de retorno do aire ao equipo, contaminou pessoas nesta posição incluso, próximas à parede, a metros de distância, ¿ok? Entonces, ahí está el problema. Son los aerosoles que son arrastrados, que se difunden por el ambiente. Aquí tengo una pequeña ilustración de uma pessoa simplesmente hablando, emitindo aerosoles. Estes aerosoles se difundem por el ambiente e têm um alcance muito superior àqueles convencionados 1,8 metros de alcance, né? Vemos que vão muito mais allá. ¿Ok? Entonces, lo que se aprendió es que las soluciones funcionan mejor si son aplicadas como camadas de protección. Y si tenemos múltiples capas de contención, son mayores las posibilidades de éxito. Algunas de estas son responsabilidades personales y otras son compartilhadas. Por ejemplo, que uma pessoa pode controlar se é o distanciamento, se está enfermo, queda em sua casa, fazer a higiene das mãos, utilizar mascarillas, evitar tocar-se a cara, e se entra dentro de um ambiente, o ambiente está lleno, saia, ok? Então, este está no controle de uma pessoa. Agora, o que é compartilhado é a execução de provas rápidas, se necessário, ir a viajar ou a algum outro lugar por iniciativa própria, ou se é requerido em estes ambientes, seguir as orientações do governo, tratar que os sistemas de ventilação ou purificação de ar sejam efetivamente implantados em las instalações que estão sob sua responsabilidade, cumprir quarentena e isolamento quando é necessário, e por último e final, a solução é a vacuna, ok? Muito bem. Então, em termos de purificação de aire e tratamento de aire e cuidados com a qualidade do ar interior, se viu neste período muitas notícias que muitas vezes são contradicentes. Por exemplo, se os filtros aplicados em los sistemas de ar-condicionado retêm ou não os vírus. Uma outra pergunta que se coloca é qual é a efetiva eficiência dos purificadores de ar aplicados. Se viu que muito se investiu em las escolas nos Estados Unidos, que distribuiu plata para que as escolas comprassem sistema de purificação e nem todos funcionaram bem. E outras notícias que havemos visto, por exemplo, são que o purificador de aire da tecnologia A utiliza moléculas reactivas para destruir patógenos. Muito bem, que me diz isso? O purificador de aire de tecnologia B captura os vírus existentes mais pequenos. O purificador de aire de tecnologia C oferece aire 50% mais limpo que os filtros EPA, que são filtros absolutos. E o purificador de aire de tecnologia D se ha instalado com êxito em mais de 1.000 edifícios, reduzindo as partículas em 20%.
Outra, el purificador de aire de tecnologia E reduce a 99% el SARS-CoV-2 em 60 minutos. E depois, as pruebas independentes do purificador de aire de tecnologia F em uma câmara de 15 metros cúbicos demonstram uma redução de 4 log de vírus, um organismo similar, em 45 minutos. Então, essas foram notícias que saíram pela prensa ou em propaganda de vendedores de tecnologia de purificação. Agora, que estas informações nos dizem efetivamente? Muitas vezes nada, absolutamente nada. Não há como julgar o que está sendo oferecido. ¿Eh? Então, os objetivos desta apresentação são compreender os processos de purificação de aire e o potencial de redução de cada um em uma transmissão de COVID-19. Compreender os estándares de prova de purificadores de aire e suas limitações, que esta é muito importante, como comparar tecnologias. Aprender a revisar e interpretar criticamente os informes de provas de purificação de aire. E aprender as ferramentas para evaluar as tecnologias de purificação de aire, seu potencial e limitações. Por último, responder às perguntas dos usuários sobre purificação de aire. Mira, tenho um material aqui preparado, talvez não tenhamos tempo de ver ele todo e les poderei enviar quando conclusa a apresentação a todos que quiserem. Na última pantalla ficará mi endereço de e-mail, e aí poderia responder a todos. Primeiro vamos ver os tipos de purificadores que temos hoje. Muito conhecidos e aplicados são os purificadores portáteis ou autônomos, que se instala assim necessidade de aire acondicionado e no ambiente. Por exemplo, os mais comuns são os purificadores com filtros absolutos ou filtros HEPA. Estão no mercado incluso purificadores chicos, como este ionizador bipolar de uso personal, ou purificadores de pequeno porte, como ou estes dois que estão na foto, que é de minha mesa na oficina. À direita um pequeno purificador de fotocatálise, e na tela um purificador portátil de tamanho maior. É pequeno, é para salas de hasta 20 metros quadrados, e o Halo Roll na tela é para sala de hasta 90 metros quadrados, que são fotocatalisadores. Muito bem, há outros tipos de purificadores, como este que se mostra neste quarto, ou esta habitação de hospital, que é um purificador com lâmpadas ultravioleta, se chama Upper Room UVGI, que estão aí eliminando os vírus que estão em suspensão em las camadas mais altas de quarto, e essa é uma tecnologia que, de algum modo, funcionou para o controle de contaminação de tuberculose em os hospitais. Tecnologia que foi desenvolvida na década de 50, e agora se estão especificando de novo, pero sempre há a preocupação com a renovação de ozono em las lâmpadas ultravioleta, porque aí sim se está aplicando lâmpadas de alta intensidade, pero sim são aplicados e reconhecidos. Uma outra opção são a proteção das superfícies dos sistemas de ar condicionado, e esta proteção é feita com lâmpadas ultravioletas, ou seja, a radiação ultravioleta ela é biocida, e aí se aplicam para proteger a superfície da serpentina. Pero incluso se há
a condición de aplicar lámpara ultravioleta en conductos para la purificación directa del aire. Pero en estos casos hay que se preocupar con el tiempo de contacto del aire con las lámparas y hay unas recomendaciones de ASHRAE para eso. Muy bien, los conocidos y aplicados filtros de aire, hay de todos los tipos y capacidad. Muchos de ellos son con materiales propios para retención mecánica o incluso filtros electrostáticos que son una opción. Y hay purificadores de tecnologías diferenciadas como los ionizadores bipolares o los fotocatalizadores, que son la última palabra en purificación de ar y les mostraré por qué. Muy bien. Para entender mejor estas tecnologías disponibles, hay una manera de presentar separándola en dos grupos. Aquellas tecnologias que são subtrativas ou de atuação passiva e aquelas que são aditivas. Em las subtrativas, o mecanismo de ação é a eliminação ou inactivação de contaminantes específicos no aire interno quando entram em contato com a tecnologia. Muito simples de pensar os filtros, e de qualquer tipo, mecânicos, electrostáticos, filtros de absorção de gases, por exemplo, e aí também os ionizadores, que só desativam os micróbios, os microorganismos, em la proximidade do ionizador, onde há alta concentração de íons generados. Para estes casos, os parâmetros claves são o fluxo de aire, o fluxo relativo ao volume, ao espaço atendido, eficiência de uma sola passada para filtros, é isto que se aplica, pero hay que preocuparse com o potencial para a formação de subprodutos, por exemplo, ozono, de las luzes ultravioleta, lámparas ultravioleta, ionizadores e filtros eletrostáticos. Todos eles têm base em descargas elétricas e generam muito ozono. Muito bem. O contraponto são as tecnologias aditivas ou activas, em que o mecanismo de ação é a adição de componentes ao aire para eliminação de partículas, microorganismos ou gases. Exemplos: a adição de ozono, ou peróxido de hidrogênio, ou os próprios íons e outras espécies reativas de oxígeno, basicamente íons. Pero nestes casos, que são importantes são os tipos de aditivo, concentrações e doses de aplicação, o potencial de toxicidade do aditivo e o potencial de formação de subproduto. Por exemplo, se não aplicamos a quantidade correta do aditivo, poderemos ter a formação de gases que são nocivos. Algumas vezes piores do que os gases voláteis, orgânicos voláteis originais. Pero se temos a concentração correta, aí a quebra ou a oxidação completa de los gases e aí não há problema. Muito bem. E que temos nós outros em termos de estándar para provas de purificação de aire. Não temos muito para diferentes tecnologias de purificação. Há sempre uma preocupação com o contaminante que se está querendo controlar e diferentes normas ou estándares que são aplicados. Por exemplo, para medio filtrante fibroso, que o que é mais tratado, o contaminante objetivo é retener partículas, que podem ser, sim, os aerosols.
Entonces, para filtros hay la ASHRAE 52.2, la ISO, la S, que define os filtros absolutos, e para purificadores portátiles há um novo estándar de ANSI e AHAM, que é a Associação Americana para Produtos Eletrodomésticos, que é muito recente, que definiu aí uma comparação entre purificação de aire e seu equivalente em termos de aire frescos, ou seja, qual é o resultado da ação do purificador se comparado com o câmbio de aire no ambiente, ok? E lá existe a norma francesa B44.200, que é semelhante a este caso. Para filtros electrostáticos, controle de partículas, não há estándar, só para a produção de ozono, se produz ozono ou não, em que quantidade. Para ionizadores, generadores de plasma e etc., que são equipos ou tecnologias basadas em descarga elétrica. Muitas dessas foram desenvolvidas para controle de partículas. Há uma norma, um estándar francês, o mesmo, 44.200. E para lâmpadas ultravioleta, e aí o contaminante é micro-organismos, a ASHRAE 185.1 para superfícies, lá 185.2. E aí isso é o que temos disponível. Pero o que se vê, os dados que disponíveis, os dados que nos são fornecidos, para muitos dispositivos e diferentes tecnologias, são obtidos em provas que não são estandarizadas. Então não há como comparar. Esta é a realidade. Agora, se pudermos fazer uma matriz de avaliação de um purificador de aire, teríamos algo como aqui está presente. Então, o ideal seria que pudiéramos comparar a efetividade ou a formação de resíduos para partículas, para químicos ou gases e para micro-organismos. E para micro-organismos, a formação de resíduos não seria aplicável, evidente, para o gás em si, e para partículas, sim, incluso. E como é hoje em dia, para partículas, teremos algumas informações, sim. Formação de resíduos é desconhecido. Por que se diz isso? Porque mesmo que consiga reter uma partícula em um filtro, esta partícula pode quebrar e uma parte é carregada por el aire. Então, é disso que se trata. E esta partícula é menor, tamanho menor, e é pior quando inspirada. Para químicos ou gases, não há praticamente informação. E para micro-organismos, sim, há informações, mas são muitas vezes difíceis de evaluar. Como se pode, então, quantificar os impactos da purificação do aire em um ambiente ou em um sistema? Muito bem. Então, para isso, necessitamos fazer balanças de massa no aire interior. Há que considerar as fontes de contaminação, que em la maioria delas vezes são pessoas, e as pérdidas que ocorrem em este ambiente, ok? Que podem ser por el arrastre de partículas por la ventilação ou simplesmente quedas, as partículas são pesadas, caem, ou
processos que deterioram as partículas que estão em suspensão. Por exemplo, os gases sofrem oxidações e os micro-organismos incluso sofrem oxidações e morrem, ou seja, são deactivados, ok? Pero o que se sabe é que a concentração de um determinado contaminante apresenta variação com o tempo, com a taxa de regeneração e com as pérdidas. Então, a solução com o tempo está mostrada aqui numa equação que é muito simples, pero vemos que ela é exponencial. Então, não é um caso de uma reta, não, é uma curva. E, aunque no regime permanente, quando se estabelece uma emissão regular e uma retirada ou perda regular, sim, aí se quedará como uma constante, que é função das fontes e das pérdidas. Tá? Muito bem, em caso de la SARS-CoV-2, as pessoas são a fonte de contaminação. E num sistema completo, o que temos? Temos aí, considerando um ar externo limpo, com zero vírus, ao ar livre, aí uma taxa de renovação de ar. E esta mesma taxa de renovação de ar é que é extraída do ambiente. Aí aqui uma fonte de regeneração, acá estão representadas duas pessoas, que vai levar ao ambiente uma certa quantidade de vírus. Sabemos que foram hechas medições para uma pessoa hablando, 1 metro cúbico de ar em sua volta, a seu redor, temos concentrações como algo de la ordem de milhões de aerosoles que podem estar contaminados com vírus. Se faz uma contagem de vírus, temos algo de na ordem de 10 elevado a 6, ou seja, milhões. Ok? Então, há que considerar a taxa de generação. As pérdidas aí são representadas por a taxa de deposição de partículas, a taxa de inactivação, e aí se aplicamos neste espaço um purificador, este purificador me vai suprir ao espaço uma certa quantidade de ar que seria equivalente ao ar exterior, ou seja, zero vírus, ok? Devido ao purificador. Evidente que é uma função da capacidade do purificador, ok? Pero esta é uma maneira de computar a ação do purificador em um ambiente. Ou seja, estamos aqui fazendo um balance de massas, ok? Então, a equação general está aqui abaixo e aqui temos representado dois termos que são importantes, ou seja, a ação das fontes, que é função da taxa de generação e do volume do espaço. Quanto menor é o volume do espaço, maior é a influência da fonte, ok? Então, por isso é importante o volume. Mira, é simples de ver uma pessoa em uma sala de 20 metros cúbicos e a mesma pessoa em uma sala de 200 metros cúbicos. É evidente que quanto menor o espaço, pior. E à direita é o término que é relativo às pérdidas. Todas elas são uma função da concentração do contaminante. Então, temos um termo que é devido ao ar exterior, um termo que é devido à deposição, o que se precipita ao suelo, outro termo que é uma função de la inactivação de los organismos vivos, e outra é uma função
de rendimento ou eficiência do purificador de ar que está aplicado. Muito bem, o objetivo sempre do purificador de ar é evidente, é limpar, pero para verificar sua eficácia, teremos que comparar como é ou como fica o ambiente sem o purificador e depois com o purificador, certo? Então, a comparação entre a concentração com a sem tecnologia de purificação nos dará a efetividade da eliminação do contaminante. E aí, se resolvemos a equação da massa, de balanço de massa, veremos que quedamos com as pérdidas, que aqui se representa como L, né? Que são função daqueles términos que antes vimos, que é a deposição, a inativação, o ar exterior e o efeito do purificador. E todas essas unidades, quando aqui colocadas, têm como unidade uma ação por el tempo. Por exemplo, renovações de ar por hora, ok? Então, um exemplo de mecanismo de pérdida a considerar. Se vemos no gráfico à direita, tá? Em uma situação, teremos aí um espaço que está limpo e vamos considerar uma fonte de contaminação que emite partículas com material infeccioso a uma determinada taxa, por exemplo, 600 partículas contaminantes por minuto. Em la curva azul, veremos como aumenta a concentração sem nada para limpiar o ambiente, ok? Então, em la curva vermelha, aí aplicamos uma tecnologia de purificação e aí vemos que a concentração de contaminantes diminui com relação a el primeiro caso, que era sem tecnologia de purificação, ok? O que se vê é que quando hacemos uma intervenção, temos como que uma limpeza maior, ok? E neste caso, estamos considerando que tecnologia? Simplesmente a renovação de ar. En el primer caso, hacemos una renovación de aire por hora. En el segundo caso, 6 renovaciones de aire por hora. Entonces, esta es la diferencia que ocurre con la concentración de los contaminantes. Vemos que con el tiempo se tiende para un valor límite, ¿no? Que en un caso, en contagem de partículas, se estamos com uma renovação por hora, algo em torno de 300 partículas por metro cúbico. E se vamos a 6 renovações de áreas, algo em torno de 75 partículas por metro cúbico. Ok? Muito bem. Então, como poderemos incrementar os mecanismos de pérdida? Aqui, por exemplo, um espaço residencial com uma maior ventilação. Se considera que há uma grande entrada de ar exterior por ventanas e portas abertas, algo que nos recomenda a Organização Mundial de Saúde, em caso estimado em 5 renovações de ar por hora. Não há purificadores de ar operando. Há uma taxa de inactivação de vírus que é natural, porque o vírus é atacado ou reacciona com os íons que estão naturalmente presentes na atmosfera. Consideramos que essa taxa é algo como 0,6 renovações de ar por hora. E aí uma taxa de deposição, algo como
0,1 a 0,8 renovaciones de aire por hora. Estos son base de datos de ensayos. Muy bien. Y ahí vemos que el grande acción en términos de pérdida, sí, es debido al aire exterior. Y en menor proporción, que está en la área gris, es la inactivación de virus y menor aún la deposición. ¿Ok? Si ahora introducimos en este ambiente un purificador de aire, pero ahí no hay mucho sentido en tener una grande ventilación, pero aún consideramos ventanas y puertas abiertas, pero no como 5 renovaciones de aire por hora, mas como 5. Es 10 veces menor. Ahí en verde, la pérdida debido a renovación de aire, y en gris la inactivación, en naranja la deposición, y ahora en azul el efecto de purificación de aire. ¿Ok? Y se puede, sí, atingir a la purificación de aire algo como el equivalente a 5 renovaciones de aire por hora o más. Es solo aplicar un número mayor de equipos o un equipo de gran capacidad. ¿Ok? Entonces, aquí se responde una pregunta, si un purificador de aire sustituye la renovación. Sí, para control de un determinado contaminante, sí, se puede. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos y herramientas de reducción de riesgos en caso de contaminantes biológicos? Se hizo un estudio en escuelas de Estados Unidos, ¿ah? Y en que se concluyó que las tecnologías de contaminación pueden se somar para dar mejores resultados. Por ejemplo, en un estudio hecho en 123 escuelas en el estado de la Georgia, aquí a la izquierda es mostrado el resultado de riesgo relativo si no hace nada, si no se mejora la ventilación, si no se aplica ningún equipo. Entonces, el riesgo relativo con relación a condición anterior es 1, ¿eh? No se hizo nada. Pero si se aplica ventilación, este riesgo puede caer a 0,6. Si haces somente la filtración de aire sin se aplicar renovación, cae a 0,7. Pero si se aplica a los dos, se puede ir a 0,5. Entonces, si se les suman las tecnologías, se atinge mejores resultados, ¿no? Esta es una conclusión muy importante. Entonces, hoy día, estas son las recomendaciones que nos fornece la Harvard Health Buildings, que es un grupo de estudio en calidad de aire interior, que consideran que lo que era la renovación de aire ideal para ASHRAE en 62.2 en su norma o regla de aplicación para ventilación en ambientes, es ahora considerada como baja, ¿no? Y que el ideal está en algo como 6 trocas de aire por hora, 6 cambios de aire por hora, ¿no? Entonces, hoy el rango que se recomienda es 4 a 6. Mira, la gran mayoría de los sistemas de aire acondicionado trabajan en el rango de 1 a 2 cambios de aire por hora. Tendríamos que doblar la capacidad de renovación de aire para llegarmos a estos valores. Por eso es que considero que simplemente incrementar
la renovación de aire hasta la capacidad aplicada de ventiladores que hay hoy día en las instalaciones es prácticamente inútil, ¿ok? Muy bien, la ASHRAE Standard 170, que es para instalaciones de salud, recomienda-se la aplicación de 6 cambios de aire por hora, ¿ok? Y con filtros MERV 14, veremos un poco más de eso, pero con un mínimo de 2 renovaciones de aire por hora para ambientes que não são ambientes hospitalares, por exemplo, oficinas administrativas, pero já não vai de encontro a la que propone Harvard, ¿ok? E qual é a impactação en estos casos? Vamos ver aqui no gráfico à direita, ¿eh? Que se aumenta com o incremento de los cambios de aire por hora, diminui a probabilidade de infecção em um determinado ambiente. Se estamos lá com o rango aplicado por ASHRAE, 1,8 trocas de aire, estamos aqui em 8% de probabilidade de contaminação. E se modelamos em um espaço ocupado, considerando a mistura completa de los contaminantes em ambiente, e incrementamos para 12 cambios por hora, aí nos quedamos a uma taxa de 2% de probabilidade de contaminação. Isto é efetivo? Sim, é efetivo, pero é limitado, né? Mas é algo que se pode fazer. Muito bem. Então, sí que considerar sempre a efetividade e o custo de fazer uma modificação no sistema para introduzir mais renovação de aire ou algum outro sistema de purificação. Aqui no estudo que foi feito lá em 2012, 2013, para diferentes climas e diferentes ambientes, se verificou que havia-se um ganho expressivo de passar de filtros MERV 4 ou MERV 7, que são os mais aplicados, para o filtro MERV 13 ou 14, e que o incremento de custo não seria muito grande. Pero a partir de aí, para filtros mais eficientes, se duplica, triplica ou 4 vezes, temos 4 vezes o custo de operação do sistema, no caso. Ok, então de aí saiu esta recomendação que temos hoje de ASHRAE, que devemos aplicar sempre que possível filtros em la classe MERV 13 ou MERV 14, que não é muito bueno seguir com filtros mais finos, ok? Agora, como podemos interpretar de modo mais simples os dados de rendimento de los purificadores? Bom, o que é importante é que os processos são sempre muito similares, o comportamento de los contaminantes em um ambiente, porque se o ambiente está contaminado e cerra a emissão de contaminantes, haverá um decaimento natural na concentração do contaminante. Sabemos por quê? Porque as partículas terminarão por quedar ao solo, a grande maioria, e os contaminantes que permanecem em suspensão, alguns micro-organismos serão deativados, ok? Então, há este processo de oxidação, de ativação que é natural por as reações com os íons contenidos no aire, como comentei anteriormente. Estes íons são generados naturalmente por la impactação de las moléculas del aire en el entorno considerado. E isto é natural, e quanto maior a temperatura, mais se movimentam as partículas de gases e mais ionização
ocurre, ¿ok? Entonces, si en una cámara controlada, consideramos que vamos inectar un contaminante, este contaminante llegará a una concentración límite, ¿ok? Y ahí se estabiliza, y si a partir de este momento que damos la inyección, veremos que haverá un período que llamamos período dinámico, donde haverá un decaimiento del contaminante. Y así ocurre en cualquier ambiente. Entonces, si esta cámara de prueba nos estudiamos la curva de decaimiento natural, sin ningún equipo, y comparamos con la curva de decaimiento con el equipo de purificación, ahí sí podremos comprobar la eficacia del equipo de purificación. Muy bien. Entonces, si temos a pérdida com o sistema apagado, só temos o efeito de aire exterior, que pode sim se aplicar, não precisa ser zero. No decaimento, a queda de los contaminantes e a inativação de los contaminantes. E com o equipo encendido, a diferença é que agora teremos um termo a mais, que é o CADR, que é a quantidade equivalente de ar exterior que me dará a tecnologia de purificação, dividido por o volume da sala da câmara de prueba, da câmara de prueba, ok? Então, a diferença entre as pérdidas com o sistema encendido e as pérdidas com o sistema apagado será exatamente o produto da tecnologia de purificação, que é o câmbio equivalente, dividido por o volume da câmara de prueba. E aqui estão gráficos de verificação em tempo real de testes de um purificador de ar portátil, tipo passivo, em caso subtrativo, né? Um equipo com filtro EPA. E aqui vemos o gráfico em verde, aqui à direita, o equipo, a sala, comportamento da concentração de contaminantes em uma sala sem o equipo, ou seja, o decaimento natural, e aqui em naranja com o equipo. Então, aqui vemos que a partir de momento de cierre da inecção, temos aí algo como alguns minutos, 15 a 20 minutos, para ter uma concentração muito próxima de zero. E o mesmo efeito aqui se chega em algo como 120, 100 minutos. Muito diferente. Então, se retificamos estas duas curvas, como vimos, são curvas exponenciais, sim, se pode retificar. Veremos que a taxa de diminuição de concentração é muito diferente, e que se compararmos as taxas, veremos que aí temos como que uma equivalência em renovação de ar de la ordem de 258 pés cúbicos por minuto, ok? Então, sempre se vamos aplicar este tipo de avaliação de decaimento, veremos que poderemos comparar a sala, como se comporta a concentração sem o equipo e com o equipo. E a diferença é, podemos transformá-la em quantidade de ar fresco equivalente.
Muy bien, ¿cómo son hechos estos testes? Son hechos en cámaras simples, estanques, o con vedación o con renovación de aire controlada, constante. Por ejemplo, ahí se puede aplicar sobre una mesa o una bancada un purificador de aire, como está indicado en la planta, en el plano a derecha, ¿ah? Os equipos estão na posição 2 a 3, ou se pode aplicar um produto em um conduto de aire e verificar seu efeito sobre o aire de la sala. ¿Ah? Muy bien. Generalmente se hacen pruebas verificando el decaimiento, pero no siempre con estándar. Por ejemplo, el volumen de sala no siempre es lo mismo, pero si volvemos a slide anterior, vemos que aquí se conta con esta variable, volumen de la cámara de teste, en la ecuación. Entonces, si conocemos el volumen de cámara de teste, poderemos saber cuál es la tasa de equivalente de aire fresco. ¿Ah? Muito bem, muito bem. Eu que diria é que é possível que o dato não venga do fabricante, não venga em taxa de renovação de aire equivalente, pero se conhecemos o volume da sala, sim, podemos obter este valor. Muito bem. Aqui a mesma configuração, pero não para um equipo aplicado no espaço, mas pero para um equipo aplicado em sistema de tratamento de aire. Ok? Então, para sistemas passivos em condutos, geralmente não são hechos pruebas com decaimento, ok? E nem sempre essas pruebas seguem estándares, pero que los hay para filtros, ¿eh? E o potencial de regeneração de seu produto não sempre é informado. Pero se conhecemos qual é a pérdida que ocorre em la passagem del aire por el equipo de purificação, podremos estimar qual é o efeito em um determinado tempo. ¿Eh? Então, aún podremos determinar qual é a taxa de renovação de aire equivalente, ou seja, qual é o efeito de um filtro, mesmo sem verificar o decaimento. Muito bem. Então, o que é importante é conhecer a taxa de renovação de aire equivalente ou a pérdida do contaminante, ok? Ou a retirada do contaminante. Muito bem. É possível que não se pode chegar a nada, né? Depende sempre da informação conhecida. Pero sempre há que considerar que com o desenho de sistemas e aplicando princípios razonáveis, se pode melhorar ou incrementar as perdas de contaminantes, né? E agora, que fazer quando o fabricante não informa a taxa de renovação de aire equivalente? Se pode, talvez, com informações de tipo eliminação de 99% de SARS-CoV-2 e particulares de suspensão que são menores que 2,5 micra em uma hora. Com essa informação, às vezes, é possível determinar qual é a taxa equivalente de aire exterior. Muito bem. Então, o que podemos fazer? Sempre considerar as informações que são fornecidas. Primeiro, a medição da eliminação com purificadores de ar encendidos e apagados. Ou seja,
cómo varía la concentración o percentual de eliminación, un otro dato que es fornecido la reducción logarítmica o reducción logarítmica líquida, el tiempo de cada medición de eliminación, muy importante el volumen de la cámara de prueba, y tenemos que garantizar la coherencia entre las condiciones entre el teste de prueba con el equipo encendido y con el equipo apagado. Las condiciones ambientales tienen que ser las mismas y la concentración inicial las más próximas posibles. Y en las condiciones del espacio durante las pruebas, si el ajuste del dispositivo está siempre en el máximo o en cuál posición, y la posición de medición. Este último factor es importante porque ahí se mantiene la posición de medición entre el sistema encendido y sistema apagado. El efecto de las corrientes del aire ambiente aproximadamente el mismo. Entonces es un factor que no nos preocupa en este caso, pero si me preguntan si esto es hecho, les digo que no, que esto necesita ser estandarizado. Ahí nos vamos a detener en cada expresión. Aquí estamos comparando qué significa el percentual de reducción o la reducción log o log líquida, cómo se calcula, o si tenemos dado como medición absoluta. Si trabajamos con medición absoluta, lo que podemos aplicar, si aplicamos un factor logarítmico, tenemos aquella curva de descaimiento, se torna prácticamente una recta. Y ahí sí las podemos comparar, como fue hecho aquí, un estudio hipotético para inactivación de Escherichia coli. En naranja la curva de caimiento obtida con el equipo, y en verde la curva de caimiento natural. Y ahí se compara las dos y podemos comparar rectificando, y ahí están rectificadas las dos, y ahí concluimos que la tasa de aire externo equivalente es como 22 pies cúbicos por minuto. Entonces la actuación de esta tecnología de purificación me dio como una renovación de aire o una cantidad de aire externo equivalente a 22 pies cúbicos a cada minuto. Y esto se puede hacer con herramientas simples como son, ahí se puede hacer rápidamente. Para ejemplo, hizo lo mismo con un equipo. Mira, aún tenemos que considerar cuál es el efecto del volumen de espacio considerado de la cámara de prueba o espacio de prueba, y si aplicamos un espacio de 38 metros cúbicos, la tasa de 22 CFM es equivalente a 38 metros cúbicos por hora. Entonces, el efecto de este equipo es como un reemplazo, un cambio de aire, del aire de la sala por hora. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos datos de un equipo de RGF, Reme-Halo, que es un purificador de aire con tecnología de fotocatálisis, y ensayos de laboratorio reales para eliminación del COVID-19. Entonces ahí tenemos la curva en azul, es el decaimiento natural,
de virus, sin purificación, y naranja con el purificador activado. Entonces, este es un dato del fabricante, ¿ok? Y nos indica que el volumen, la cámara de testes, esto es disponible, fue de 1.280 pés cúbicos. ¿Eh? Y ahí se colocamos las curvas en una tabla. Tenemos a derecha los datos de concentración, que son los mismos que están indicados en el gráfico. Y si hacemos una reducción logarítmica a izquierda, tenemos ahí las retas o las curvas de concentración con reducción logarítmica. E aí poderemos comparar as duas curvas, ver que o coeficiente de inclinação para o controle é de 0.00784 e o coeficiente de teste com o equipo é como 1, ok? Então, se dividindo um por o outro, temos aí qual é a taxa de aire externo equivalente. Neste caso, 124 CFM ou 211 metros cúbicos hora. Muito bem. Então, se vamos aplicar esta taxa na mesma sala de 38 metros cúbicos, considerado no estúdio anterior, veremos que para um espaço de 38 metros cúbicos teremos aí 5,5 reemplazos por hora, muito mais próximos do que é recomendado, né? Muito bem, concluindo nossa apresentação, os pontos consolidados que temos são que todos os recursos de purificação do ar se sumam em uma melhora da qualidade de ar interior, ok? E que é possível estimar o rendimento com os dados disponíveis, incluso sem estandarização. Nem sempre é possível, mas muitas vezes sim. E que o desenvolvimento de provas estandarizadas deve ser apoiado por a indústria. Temos que evoluir neste processo. E que a certificação será uma consequência da estandarização das provas e a avaliação das aplicações. Há que validar os testes realizados. E alguns pontos a ter em conta que a distribuição de contaminantes depende do movimento de insufle do ar, a emissão e a recolecção no ambiente. Então, é muito importante a movimentação de ar interno. Isto também deve estandarizar-se nas provas. Por exemplo, aplicar o injetor e o sensor a 1,2 metros de altura, um espaço livre entre eles de 1,5 metros, insufle de ar por arriba, recolecção por abaixo, por exemplo, né? Ou, ao contrário, insufle de ar por abaixo, recolecção por arriba, né? Que sabemos que se comporta melhor. Pero hay que estandarizar. E o volume das câmaras de ensaio devem estandarizar-se, porque se é um padrão, sabemos que o volume é 100 metros cúbicos, por exemplo. Não há que se preocupar em sempre verificar em qual volume foi realizado o teste, de qual estão disponíveis os dados. Muito bem, e que todas as provas devem ser de tipo de decaimento, não importa se é com um filtro que é aplicado em ducto, nada disso. Então, esse dado de passagem única não nos serve muito. Muito mais importante são os dados que nos mostram como é o comportamento da tecnologia ou o resultado da tecnologia em el decaimento da concentração de contaminantes em la sala. Ok, isto seguramente é um trabalho para a indústria, feito por engenheiros e científicos, como nós outros, né?
queria les agradecer, é isso que gostaria de apresentar a vocês, e aí estão minhas direções, qualquer dúvida, ou se querem trocar informações, por favor, estamos aí disponíveis. Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación, muy completa, muy acertada y bueno, al parecer entonces tenemos una pregunta de Gesiel Vega Torres, pero se le quedó incompleta, entonces Gesiel, si nos terminas de hacer tu pregunta, se la trasladamos a Ricardo para que te pueda responder. Y bueno, les cuento que teníamos a continuación la siguiente conferencia de Sergio Ramos de 480, pero entonces tuvimos un problema de comunicación con él y no vamos a poder realizar esta última sesión. Entonces, con Ricardo nos despedimos. Les agradecemos a todos mucho por habernos acompañado en esta jornada virtual de Refriaméricas y Tecnoedificios, el componente virtual de Costa Rica. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario para finalizar? Eu gostaria de agradecer por esta oportunidade e que este é um assunto, um tema muito importante, ok? E que estamos aí disponíveis para discuti-lo e que estamos em uma feira com um stand da NENRE RGF e que esperamos a presença de todos allá. Okay. Correcto, así es. Muchísimas gracias, Ricardo. Y sí, efectivamente, los stands que encuentran en este momento, los booths virtuales aquí en esta plataforma, son los mismos que están en este momento en exposición en Costa Rica, así que pueden pasar y conversar con todos los representantes de esta feria. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ricardo, que tengas un feliz día. Ok. Hasta pronto.